Eu acho que já pode começar, né? Então, vamos começar. Cadê aqui. Isso aqui foi o que nós vimos semana passada, né? Que é a distribuição eletrônica com a notação de gás nobre ou cerne de gás nobre, que é a mesma coisa, só muda a forma de falar. Que aí é quando nós fazemos a distribuição do elemento e até onde ele foi igual a um gás nobre, nós colocamos ele em colchetes. Por exemplo, aqui para o oxigênio. A distribuição eletrônica dele é 1s2, 2s2, 2p4, e a distribuição do hélio é 2s2. Então, nós colocamos aqui entre colchetes o hélio e o restante da distribuição. Para essa distribuição, é interessante saber os elementos do grupo do gás nobre, né, dos gases nobres, e essas informações aqui. O L, que é o número quântico azimutal, ele vai indicar o tipo de subnível. E aí vai ter o 0 representa o subnível S, o 1 o P, o 2 o D e o 3 o F. E aqui a quantidade de elétrons que cada um deles comporta, né? E aí a atividade para casa que eu passei para vocês, né, há 15 dias, porque semana passada tivemos aquela atividade, aquele projeto, foi essa daqui. Faça a distribuição em gás nobre para os elementos químicos. Molibdênio, copérnico, não, é o cádmio, índio, nilrônio, copérnico e o tungstênio. Então vamos lá. Quem foi que fez? Eu, não. Eu fiz, professor. Pronto, vamos lá, Luca. Cadê aqui que eu já misturei os papéis? Vamos começar com molibdênio. Diga lá como foi que ficou. Eu tenho que pegar o caderno. Pois pegue. Rapaz, quando eu faço, eu nem digo que fiz, pra não mandarem eu falar, porque se estiver errado. Não, o importante é isso, né? Que a gente corrija aqui, nesse momento. Vai que tu ainda faz e eu que não faço. E quem disse que eu fiz? Também não fiz, não. Quando pegar o caderno, Só avisa, viu, Lucas? inventares. Mas nós pega o caderno e nós escreve o que o professor tá escrevendo, entendeu? Sim? O meu tá vivo. É a primeira vez, depois de 5 meses, que eu tô pegando no caderno de novo. É a última atividade, né? É, Terminou. achou? Achei. Pronto, diga lá como é que fica. Eu coloquei aqueles pochetes, né? Aí eu botei o KR, Colchete, aí eu coloquei o KR no meio. KR, É, pronto, que é o criptônio. E depois, o aí que eu é que vem? coloquei 5S2, não, 5S1 e 5S1, 4D5. 4D5, muito bem. Molibdênio, ele que tem a distribuição irregular, né? Por isso que fica 5S1, 4D5. Eu acho que eu não compartilhei a tela com vocês. Não compartilhei, olha aí. Peraí. Parabéns, professor. Obrigado. Pronto, agora vocês estão vendo aí tudo grande, né? Sim? Tá, tá, tá. Sim. Pronto. Então, nós pegamos o elemento e entre colchetes nós colocamos o gás nobre do período anterior. Então, vamos lá. O molibdênio está aqui em qual período? No quinto período. Então, nós vamos pegar o gás nobre do período anterior, que é o criptônio. Pronto, certinho até aqui. E como ele é do quinto período, aqui nós iniciamos com o 5, não é? E aí a gente faz aqui a ordem decrescente, partindo sempre de um número acima, somando mais a ordem crescente a partir do zero. Então é 6 mais 0, 5 mais 1, 4 mais 2, e como o 3 ficaria com 3, não pode. Até ficar a diferença aqui. Não pode ficar igual e nem esse lado de cá maior que esse. Deixa eu só aceitar aqui mais uma pessoa que chegou.
Pronto. E aí a gente completa aqui com o S, que seria o 4S2, e iniciamos aqui por baixo. Então nós colocamos o primeiro 4, que é referente ao nível, e depois o que isso aqui representa. Lembra lá que o 2 ele representa o subnível D, e a gente completa com a quantidade de elétrons que faltava, que no caso eram 6. Nós podemos verificar pelo número do criptônio, que é 36, número atômico, e o do molibdênio, 42. Isso nos dá uma diferença de 6 elétrons, certinho. Quem foi que fez o cádmio? Daisy, Jamile, outra pessoa que tenha feito, Eu Guilherme. Pronto, diga lá como foi que ficou a do cádmio, Ficou o Kryptônio. O Krypton. certo? Criptônio, O isso mesmo. Kryptônio. Aí 5S2 e 4D10. Prontinho. Então, a primeira coisa que nós fazemos é analisar o número atômico do cádmio, que ele está lá no... Tan, 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 tan. Cádmio também está no quinto período, e aí nós pegamos o gás nobre do período anterior, que é o criptônio, com 36, e o cádmio, 48. Fazemos essa diferença, que nos dá uma diferença de 12 elétrons. E aí nós vamos ter que completar aqui. Como ele é do quinto período, nós colocamos o 5 aqui, e o subnível que vem depois é o S. O S comporta até 2, e aí ficam faltando mais 10 elétrons. E aí, para completar isso, nós vamos fazendo a ordem decrescente sempre de um número maior que esse. Que aqui é o 6, e aqui a ordem crescente é a partir do 0. 5 mais 1, 4 mais o 2. Como aqui ficariam iguais, nós não podemos, é só até esse número ficar maior que esse, e esse nunca maior que esse. Tranquilo. E aí nós iniciamos dessa parte daqui. Colocamos o 4, que representa o nível, e o 2 vai ser o subnível. O que representa o subnível de número 2 é o D, ou enfim. E ele comporta até 10 elétrons. Então aqui nós já temos 12 elétrons, que é o que era a diferença aqui. Então, tudo certinho. Alguém fez o índio? Jamile, você fez? Guilherme, Giovana, Vitória, né? Enfim. Arthur. Vou dizer o nome de vocês tudinho, é? Vamos lá, gente. Alguém fez o índio? Eu fiz, professor. Pronto, diga lá como foi que ficou. Eu botei o Krypton de novo, né? Certo? Aí botei 5S2, Beleza. 4D10, 4D10, 5P1. 5P1. Então vamos lá. O índio está aqui, ó. Ele também é do quinto período, então nós pegamos o gás nobre anterior, que é o criptônio, certo? O índio tem número atômico 49, menos 36 do criptônio, isso nos dá uma diferença de 13 elétrons. Como ele é do quinto período, aqui nós iniciamos com 5, e o subnível que vem depois é o S. E aí fazemos a ordem decrescente a partir de um número maior que esse que está aqui. Então é o 6 mais o 0, 5 mais o 1, e o 4 mais o 2. E para completar os outros, nós iniciamos sempre aqui de baixo. Então pegamos o nível 4, subnível 2, no caso é o D, que comporta até 10 elétrons, mas ainda fica faltando um elétron. Então nós vamos para cá. Então é o nível 5, subnível 1, que é o P, e colocamos a quantidade de elétrons que faltam, que no caso era só um. Muito bem. Quem fez o nilrônio? Eu. Muito bem, vamos lá. Eu acho que o elemento é rondônio, é assim que se fala? Radônio? Isso, radônio, rondônio, não sei. Não, tranquilo. Foi isso aí mesmo. Aí eu botei ele em conchete. Aí botei o Certo. 7S2, 7S2, 5F14, 5F14, 6D10 6D10 e 7P1.
7p1. Então vamos lá analisar. Opa, cadê o nihônio? Aqui. Pronto, o nihônio está aqui, ó, número 113. E o gás nobre do período anterior é o radônio. Então, bacana. Ele tem número atômico 113 e o radônio 86. Fazendo essa subtração, nós temos 27 de diferença. 113 menos 86 é 27. 27. 27 elétrons de diferença que nós temos que completar aqui. Como ele é do sétimo período, nós iniciamos com o 7 aqui. E para completar o restante, nós vamos fazendo a ordem decrescente aqui, mais a ordem crescente a partir do zero. Sempre aqui com um número maior do que o que está aqui. Então, é o 8 mais o 0, 7 mais o 1, 6 mais o 2, 5 mais o 3. E aí, para ir completando, nós iniciamos aqui de baixo. Então, nós colocamos nível 5, subnível 3, que é o F. E aí, colocamos aqui e completamos com a quantidade de elétrons que ele comporta, que vai até 14. Então, temos 16, ainda faltam 11. E aí, vamos para o próximo, que aí temos o nível 6 e subnível 2, que é o D, comporta até 10 elétrons. Então, fazemos essa parte aqui, que nos dá o nível 6D, 10. Mas ainda temos aqui 26 elétrons, então faltam um elétron para completar essa diferença. Então, subimos aqui novamente, nível 7, subnível 1, que é o P, e completamos com os elétrons que faltam aqui, que é apenas 1. Muito bem. Quem fez o Copérnico? Gabriel, Guilherme, que chegaram agora, fizeram o Copérnico. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode sim. Eu queria saber qual é a última letra que o senhor colocou aí. Tem o CN e tem o de baixo, que eu não É consegui um entender. W. Aqui é um W. Tá, então tá na tabela periódica, né? Tá, é o tungstênio. Eu fiz ele meio feioso. Tá certo, eu vou tentar fazer ele então. Beleza. Alguém fez o Copérnico? Eu fiz, professor. Pronto, diga lá, Lucas. O RN, né? Certo, radônio, Aí S7S2, 7S2, 5F14, 5F14, 6D10. 6D10. Pronto, então vamos lá olhar o Copérnico aqui na tabelinha periódica. Onde é que ele está? Está aqui, ó, número 112. E o gás nobre anterior é o radônio. Então, tá aqui, bacana, 112, radônio 86. Então, isso vai nos dar uma diferença de 26 elétrons. E aí nós temos que fazer a distribuição aqui. E aí nós podemos iniciar aqui pela ordem decrescente, sabendo que esse 7 vem do fato de ele ser do sétimo período. Aqui a ordem decrescente, mas a ordem crescente é a partir do zero. Opa, isso aqui é um 5. Eu também na ordem crescente, enfim. E aí nós começamos aqui de baixo, né? Então é nível 5, subnível 3, que é o F, comporta até 14, nós temos 16, mas ainda faltam 10. Então nós vamos para cá. Então nós temos o subnível C, o nível 6, subnível 2, que é o D, comporta até 10 elétrons, e completamos a quantidade de elétrons que faltava aqui. Muito bem. Conseguiu fazer o tungstênio, Giovana? Giovana, né? Que é com I? Não consegui ainda não, professor. Falta muito? É porque tá meio ruim o negócio. Eu tô bem perdido nesse assunto. Tá certo. Alguém conseguiu? Quer dizer como foi que fez?
Pronto, Daisy. Eu botei o XE, que é o xenônio. Certo. Aí 6S2, 6S2. 4F14 4F14. e 5D4. 5D4. Pronto. Então vamos lá olhar essa distribuiçãozinha. Pronto. Vamos olhar o elemento aqui, tungstênio, onde é que ele está. Aqui. Tungstênio tá no sexto Professor, período. Sim, diga-me. faltou Esqueci agora o nome. A distribuição irregular, né? Isso. Pronto, No caso, vamos foi só tudo. fazer aqui assim, desse jeito, e daqui a pouco a gente ajeita ela, tá certo? Tá certo. Pronto. Ele é esse elemento aqui, número 74. Então, 74 menos o xenônio, que é 54. Lembrando que o tungstênio ele é do sexto período, e aí tem que pegar o gás nobre do período anterior, que no caso é o xenônio, que está lá no quinto período. E aí, fazendo essa subtração, nós temos uma diferença de 20 elétrons. Aqui esse 6, ele aparece porque o tungstênio é do sexto período, e o primeiro subnível aqui é o S, independente. E aí fazemos a ordem decrescente a partir de um número maior que ele, mais a ordem crescente a partir do zero. Então, temos o 6 mais o 1, 5 mais o 2 e o 4 mais o 3. E aí, só para esclarecer novamente, esses dois aqui não podem ficar iguais, e nesse lado de cá pode ficar maior que esse daqui. E aí nós iniciamos fazendo o preenchimento aqui por baixo. Aí nós temos o nível, que é o 4, e o subnível 3. O 3, ele representa o F, que comporta até 14. Preenchendo tudo direitinho, ficam aqui 16, ainda faltam 4. Então nós vamos para esse outro espaço aqui. Então o nível vai ser o 5, subnível o 2, que é o D. E aí completamos com os elétrons que faltam, que são 4 na verdade. Essa distribuição aqui, como bem salientou Daisy, quando terminar em D4 ou D9, é uma distribuição irregular. Ou seja, para que esse elemento fique mais estável, um elétron do subnível S, ele migra para cá, para deixar ou aqui D5 ou D10, como aqui no caso é D5. E aí no caso, essa daqui é a distribuição teórica, que é aquela que nós fazemos normalmente, seguindo o diagrama de Linus-Pauling. E agora nós vamos fazer a distribuição experimental. Diga lá, Daisy, como é que fica? Daisy? Foi Ok. o xenônio. 6S1, 4F14 e 5D5. Bacaninha. Pronto. Sempre que aparecer o D4 e o D9, vocês sabem que vai precisar trazer um elétron do subnível S mais próximo para cá. Tranquilo? Pronto. Desse assunto nós, em tese, terminamos. Ainda veremos muita distribuição eletrônica, tá? Não se preocupem. Mas aí agora nós vamos ver futuramente aplicada às ligações químicas. Mas essa semana nós vamos com calma. Alguma dúvida, alguma coisa que, não sei, alguma pergunta antes da gente seguir? Tranquilo? Bacaninha? Pronto, então eu vou seguir. Esse assunto que nós vamos ver agora, vocês já viram ele, né? Lá em abril ou maio, só que aí, por meio daquelas atividades meio troncha, coisa e tal. E aí eu disse, não, vamos rever novamente, agora com mais calma, e para que nós possamos iniciar o novo conteúdo, que ele vai ser um pouquinho mais pesado. Mas como sempre, nós vamos com bastante calma, tá certo? Então vamos lá.
classificação dos elementos químicos, né? Essa classificação surge exatamente quando se tem uma diversidade de elementos e aí você precisa fazer a organização. Pensando aqui nessa primeira imagem, nós temos vários botões de vários tipos, várias cores, tamanhos e utilidades. E aí, se você trabalha em um local que vende esses botões ou que você trabalha com costura, por exemplo, fazendo roupa, é necessário ter uma organização desses botões, né? Afinal, se alguém pedir um botão para uma camisa social, você não vai simplesmente botar a mão lá, o primeiro que vier você vai colocar, né? Então, organizar esses botões ou esses pregos aqui é uma forma de entender melhor o funcionamento daquele espaço, daqueles objetos. A mesma coisa acontece com os elementos químicos. Nós temos uma organização deles, facilitaria muito o conhecimento e tudo mais, o avanço do conhecimento. E aí um pré-requisito necessário foi o quê? A descoberta de novos elementos químicos. Então já se conhecia o ouro, a prata, o estanho, o cobre, o chumbo e o mercúrio. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Ok. É porque eu acho que foi o microfone que abriu. Cobre, chumbo, mercúrio, enfim. Esses já eram conhecidos. Mas aí quando foram descobrindo outros elementos químicos, essa quantidade começou a ter características próximas e distintas, e aí precisava-se dessa organização. A primeira descoberta científica de um elemento químico ocorreu em 1969, quando o alquimista Henry Brand descobriu o fósforo, né? Os alquimistas eles queriam transformar qualquer substância em ouro. Essa era uma das linhas dos alquimistas. Tinham várias linhas de alquimia, tá? Em vários lugares do planeta. Mas aí uma das linhas era querer transformar as substâncias em ouro. E aí esse alquimista estava lá estudando a urina, depois de misturar a urina com várias coisas e aquecê-la, ele acabou acidentalmente descobrindo o fósforo. E aí o primeiro que tentou ou que apresentou uma organização para os elementos químicos conhecidos foi Lavoisier. Lá em 89, no seu livro, que essa aí já é uma capa da versão mais atualizada. Ai, meu Deus. Só um minuto. Carro da água, né? Enfim. O primeiro que trouxe não uma tabela, mas um espaço, uma forma de organizar os elementos que eles conheciam na época de acordo com algumas características, foi Lavoisier. Depois tivemos uma contribuição grande também de John Dalton, que quando apresentou seu modelo atômico, ele trouxe algumas formas de representar alguns desses átomos, desses elementos que se conheciam na época, bem como substâncias químicas, uma forma de representá-los. Mas a primeira tabela realmente foi as tríades de Dobereine, no qual ele juntava os elementos com características próximas, como o lítio, o sódio, o potássio, e ele pegava o elemento que tinha a menor massa atômica, somava com a massa do elemento de maior massa atômica e dividia por 2. E ali ele fazia a estimativa para o elemento do meio. Como aqui no caso nós temos o lítio com o potássio. Deixa eu só adicionar aqui uma pessoa que acho que pediu para entrar. Foi alguém saindo? Não, pedindo para entrar. Pronto. E aí o que é que ele fazia? Ele pegava o elemento de menor massa atômica, somava com o elemento de maior massa atômica e dividia por 2. Fazia uma média aritmética, né? E esse resultado aqui, ele encontrava a massa para o elemento do meio, que estava ali no centro, ou o elemento desconhecido. Deu muito certo durante algum tempo, mas depois começou a se tornar controverso. E além disso, surgiam elementos com mais características, ou seja, não tinham só 3 elementos ali na coluna, né? Então, essa tríade foi logo abandonada, mas como nós já podemos ver aqui, essa primeira tabela já apresentava aqui uma ordem da qual nós já conhecemos, lá nos grupos da tabela periódica. Depois tivemos o parafuso telúrico ou parafuso de Charcot, né? Enfim, isso é francês aí. Que ele organizava os elementos exatamente assim, nessa forma diagonal, em forma de um círculo, que eles iam
helicoidal, né? Enfim, essa estrutura aqui, no qual os elementos iam se organizando também em colunas. Perceba que o lítio e o sódio já estavam aqui numa mesma linha, no mesmo espaço, e por possuírem características parecidas. E aí, abrindo esse parafuso, nós teríamos também aqui alguns elementos do mesmo grupo presentes. Claro que aqui tinha algumas coisas diferentes, porque tinha o hidrogênio aqui, já, com o oxigênio, isso aí também não dava muito certo. Mas os grupos já apresentavam uma sequência parecida com as que nós conhecemos. Professor, Sim. apenas esses dois têm características parecidas ou todos os outros da tabela periódica também têm? Não, esses já apresentavam uma estrutura parecida com a tabela que nós conhecemos hoje, né? Esse daqui, ó, ele organizava já as colunas. Então, LINAC, que é o lítio, sódio e potássio. Na tabela periódica atual, estão organizadas exatamente desta forma aqui. E essas massas, elas estão bem próximas também do que tem lá na tabela periódica. Se você tiver na tabela aí, pode dar uma consultada rápida, ó. Deixa eu consultar, né? Eu tô com a tabela aberta aqui. Ó, deixa eu dar um zoom. Espera aí que o negócio sumiu aqui. Cadê? Pronto, voltou. Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto, ó. O lítio aqui com 6,94, sódio 22,990, potássio 39,098. Então, eram cálculos bem próximos realmente. Claro que aí depois, quando começou a ter esses cálculos aqui não funcionarem, essa tabela foi abandonada. E aí depois tivemos... Tranquilo? Sim. Pronto. E aí depois tivemos a lei das oitavas, que organizava, na verdade, em colunas com 8 elementos, 7. E aí, quando se repetia, novamente, para iniciar, vinha para aqui para cima. Por isso que chama de oitava musical, que aí você vem as notas musicais, que vai do dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Aí isso é uma oitava, quando você começa em uma nota e volta para ela. E aí a mesma coisa eram os elementos químicos aqui. Então ele organizou desta forma, porém não era uma forma muito interessante, porque aqui você tinha elementos de características bastante diferentes numa mesma coluna, né? E aí depois tivemos o Meyer, Julius Lothar Meyer. Ele já apresentava ali uma estrutura parecida com a que nós temos hoje, que seriam os elementos em colunas e aqui meio que em períodos. Então já era uma organização em grupos e períodos, mas ali algo preliminar, algo que estava ainda precisando ser trabalhado, que foi trabalhado por Mendeleev. Ele trouxe uma tabela periódica organizando a partir das massas atômicas os elementos químicos e perceba que os grupos já eram bem próximos do que nós temos hoje, né? Olha, o hidrogênio aqui em cima, que ele é um grupo à parte, ele é sozinho, mas já tem aqui o lítio, o potássio, aqui o berílio, o magnésio, mas aí já iam tem aqui algumas coisas misturadas. E nessa tabela dele, ele conseguiu prever alguns elementos químicos. Então, foi algo muito interessante, algo que repercutiu bastante. Então, ele tinha aqui, ó, onde tem essas interrogações, eram elementos que iriam preencher a tabela periódica. Inclusive, aqui, ó, ele conseguiu prever a massa atômica do elemento. Então, isso aqui foi algo muito interessante na época. E depois, quando esses elementos começaram a surgir, teve uma grande repercussão essa tabela dele. Tanto é que, atualmente, muitas pessoas associam a tabela periódica atual a Mendeleev. Mas aí nós tivemos outras duas grandes contribuições para que a tabela periódica fosse como ela é hoje. Que aí foi o Moseley, que organizou a tabela por número atômico. E aí ele conseguiu fazer toda essa estrutura aqui, ó, da forma que nós conhecemos hoje. E aí você tem aqui os grupos, os períodos, temos organizado da forma como nós conhecemos hoje, né? Então, os elementos crescentes em ordem de número atômico. E C.A. Borg foi quem colocou as outras duas linhas, os outros dois grupos na tabela periódica, dando essa conformação, essa configuração final, organizando os elementos transurânicos, ou seja, os elementos depois do urânio, que é do número 94 até o 102,
e reconfigurando a tabela periódica, colocando essas duas linhas abaixo, porque se ela ficasse ali no meio da tabela periódica, essas duas linhas, toda essa ideia de grupos que nós temos hoje seria totalmente desconfigurada, né? E aí, colocando aqui embaixo, não se perdeu nada e as informações continuaram sendo bastante úteis, né? Que a tabela nossa atual, ela é bastante precisa, interessante quanto a essas informações. E aí E ela é ela vem se organizada. inovando, né, Oi, professor? como E é? ela vem inovando, né? A cada cientista, a cada pessoa que vai vendo. Isso. Ela pode se inovar mais ainda? Mudar, acrescentar alguma coisa? Eu acredito que sim, vai ser de acordo com os novos elementos que venham a surgir, né? Nós temos essa aqui é a versão mais atual, que vai até o 118, ou seja, 118 elementos químicos, mas já tem até os 127, que ocuparem essa parte aqui de baixo, sendo estudados. Então, quando esses elementos tiverem as propriedades necessárias descobertas, eles vão aparecer aqui na tabela, bem como os novos nomes, né? Até porque, até pouco tempo, até 2016, essa parte aqui, ó, esses 6 elementos aqui eram desocupados e acabaram surgindo, né? E aí, com esse novo período, que vai ser um 8º período aqui, nós não sabemos se essa configuração que nós temos aqui hoje, ela vai continuar sendo válida. Provavelmente vai. Mas, se surgir um novo modelo, uma nova proposta, pode ser que seja alterada. Mas Entendi. essa é a mais atual que nós temos e ela é bem organizadazinha. Vocês vão ver que existem várias formas de classificar e de entender os elementos, né, graças a essa tabela. Aí vamos lá. A tabela é dividida em famílias, grupos e colunas, que é a mesma coisa. Famílias, grupos e colunas é a mesma coisa, são sinônimos, que são essas linhas verticais. E aí o primeiro grupo, o termo mais usado, que aí o PAC recomenda, é grupos, tá? Mas se aparecer família ou coluna, não tem problema. É a mesma coisa. E aí o primeiro grupo é chamado dos metais alcalinos. Segundo grupo, metais alcalinos terrosos. Aqui deu um errozinho na configuração. E aí nós partimos para o grupo 13, que é o grupo do boro. Ou seja, o primeiro elemento que começa lá o grupo, é dado o nome do grupo. A mesma coisa aqui o grupo do carbono, o grupo do nitrogênio. Aqui é chamado também de grupo do oxigênio, mas tem esse nome próprio também do grupo, que é os calcogênios. Temos aqui o grupo 17, que são os halogênios, e os gases nobres. Esses grupos aqui, eles são conhecidos também como a família A. Então, nós temos a família 1A, família 2A, família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Essa nomenclatura de famílias, ela não é muito utilizada. Na verdade, já pede que se utilize realmente o termo grupos, tá certo? E ficamos aqui com os elementos de transição ou família B. E os elementos representativos seriam aqueles que estão em todos esses grupos, ou seja, a família A seriam os elementos representativos, que são aqueles elementos mais comuns, mais abrangentes no nosso planeta, podemos assim dizer. E os elementos de transição são esses elementos um pouco mais raros. E os lantanídeos e actinídeos seriam os mais raros ainda, né? Que são os, em sua maioria, criados em laboratório. Não são encontrados na natureza. Pelo menos não no nosso planeta. Pode ser que existam em outros planetas em abundância, mas como mal saímos da nossa atmosfera, então conhecemos pouco sobre eles. Só o que se faz em pesquisa nos laboratórios. Pronto, essa é a classificação em famílias. Atualmente existem 7 períodos e o número dos períodos corresponde à quantidade de níveis, camadas eletrônicas que os elementos possuem. Então, os elementos que estão no primeiro período, eles vão possuir uma camada, que é a camada K, e os elementos do segundo período, como o berílio, ele vai ter uma camada, que é a camada K, e a segunda camada, que é a camada L. Lá, fazendo a distribuição eletrônica, nós podemos verificar isso de forma bem presente. E aqui é mais uma representação dessa ideia. Então, aqui, ó, o primeiro período, ele tem a camada K,
O segundo período ele começa aqui com um elemento na camada K e vai preenchendo toda ela. A mesma coisa nas outras camadas. Tranquilo? Outra classificação que podemos fazer é agrupando ele pelas propriedades físicas e químicas. O hidrogênio, que ele tem propriedades particulares deles, né? Em sua maioria, suas propriedades físicas e químicas só pertencem ao hidrogênio mesmo. Metais, ametais e gases nobres. Vocês podem encontrar ainda em algum livro mais antigo a característica de semimetais, mas não é mais utilizada, tá? Esses semimetais foram divididos entre metais e ametais, que eu vou mostrar daqui a pouco. Pronto, acho que eu vou mostrar agora. Então, veja, tem aqui o hidrogênio, que ele é uma classificação única, e temos aqui os metais, que são esses daqui. Toda essa parte aqui. Aqui nós temos os ametais e os gases nobres. Lembrando que essas duas linhas aqui, elas estão presentes aqui, ó, dentro da tabela periódica. Colocou-se aqui exatamente para que a tabela não perdesse essa sua característica. E aí temos outra forma de entender como esses elementos eles são encontrados na natureza. A temperatura normal e pressão, se vocês forem... Isso geralmente é abordado mais no segundo ano, mas nós temos a CNTP, que é as condições normais de temperatura e pressão. Nessas condições normais, esses elementos eles têm esses estados aqui. Essa temperatura que é considerada é 24 graus Celsius. Porém, em livros mais atualizados, nós já encontramos CNATP, que são as condições normais de ambiente, temperatura e pressão. E aí a temperatura seria 25 graus Celsius. Mas aí é só uma diferença pouca e não altera muita coisa. Então, ó, os elementos que têm a letra em negrito e na cor preta, eles são sólidos no estado a 25 graus Celsius ou 24 na CNATP. Como aí nós podemos ver aqui, ó, todas essas colunas aqui, nós encontramos eles no estado sólido. Os que estão na cor verde, eles são encontrados no estado líquido. E na cor vermelha, no estado gasoso. Veja aqui o da cor vermelha. Da cor verde, nós temos aqui o bromo, temos o mercúrio, que é o único metal. Isso é uma curiosidade até importante. Ele é o único metal nas condições normais de temperatura e pressão, que é encontrado líquido. E aqui nós temos os elementos sintéticos, com essa corzinha branca, que são aqueles produzidos em laboratório. Lembrando que esses daqui já foram todos preenchidos, já tem todo o nomezinho. Quando vocês verem em outras tabelas esses nomes aqui, o B, o T, o Q, o H, isso são os nomes provisórios, enquanto não é dado o nome oficial para aquele elemento, tranquilo? Metais alcalinos terrosos, pronto, isso aqui nós já vimos, que são outra forma de classificar os elementos na tabela periódica. E aí, conhecendo um pouquinho deles. O hidrogênio, ele compõe cerca de 73,5% do Sol. O símbolo dele é um H maiúsculo, lembrando sempre que a primeira letra ela sempre é maiúscula e a segunda minúscula, para poder diferenciar quando for um elemento que só tem uma letra. É constituído de um próton e um elétron. Embora na Terra ocupe o nono lugar entre os elementos em termos de ocorrência, corresponde apenas a 0,9% da massa do planeta. É o mais abundante do universo, pois apresenta cerca de 75% de toda a massa cósmica. Então, em todo o universo, acredita-se que 75% é composto de hidrogênio. O hidrogênio é uma substância simples, ou seja, nós encontramos ele no estado gasoso, em forma de substâncias simples. Nunca o hidrogênio sozinho, sempre ele fazendo uma ligação. Isso aí nós já estamos puxando a perninha para o próximo assunto. É presente em abundância na superfície terrestre, em combinação com outros elementos, em especial com a água. No seu estado molecular, H2, como eu acabei de falar, e faz parte das emanações vulcânicas em proporções reduzidas, ou seja, quando tem lá aquela explosão de um vulcão, tem bastante hidrogênio presente, tem hidrogênio presente, contudo, em proporções reduzidas.
Aí o outro grupo de elementos classificados como metais, aqui eu acredito que temos folha de ouro, acredito que isso aqui é cobre, não lembro o que é isso aqui é mercúrio. Se alguém, por algum acaso, quebrou um termômetro que tem mercúrio dentro, já vê essas bolinhas aqui. E se por acaso alguém quebrar, não toque, tá? Isso aqui é bastante cancerígeno, porque ele é bioacumulativo. E aí a característica dos metais, eles possuem brilho e cor cinza, uma cor prateada, exceto o ouro e o cobre. São bons condutores de calor e de corrente elétrica. Ductilidade, ou seja, eles têm uma capacidade muito grande de fazer fios, principalmente o ouro, ele consegue fazer fios super finos. Maleabilidade, ou seja, essa capacidade de produzir lâminas, essa capacidade de ser moldado de várias formas. E aí temos os ametais, que são os não metais. Geralmente os ametais apresentam baixas temperaturas de fusão e de ebulição, são maus condutores de calor e eletricidade, são opacos quando sólidos fragmentos. Opaco é essa cor aqui, ó. Esse amarelo assim, que não é um amarelo brilhoso como esse cristal aqui. Esse aqui provavelmente é um cristal de enxofre, mas um cristal de enxofre já bem tratado. Quando tem a erupção vulcânica, ele é encontrado exatamente dessa cor aqui, assim, bem um amarelo mais seco, não sei, sem muito brilho, né? Aqui, ó, esse daqui eu não sei que elemento seria, mas perceba que é uma cor meio escura, né? A mesma coisa o carbono aqui, grafite. Uhum. Temos agora os gases nobres. Os gases nobres, eles possuem sua camada de valência completa, ou seja, a última camada deles tem 2 ou 8 elétrons, o que deixam eles bastante estáveis, e por isso dificilmente nós encontramos eles fazendo ligação com outros elementos. Mas isso aí fica para a próxima aula. Na indústria, eles são usados na fabricação de diversos objetos. E todos esses gases eles são encontrados no ar que nós respiramos, contudo, com menos de 1% de ocorrência. Esses gases não produzem nenhum tipo de reação química com outras substâncias, que foi o que eu acabei de falar, por isso são considerados nobres. O mais interessante mesmo é utilizar o termo raro, já que de toda a atmosfera, apenas menos de 1% estão lá os gases, né? Esses gases são encontrados. E ali é menos de 1% todos os gases juntos, não é cada um. E sim todos esses gases raros juntos equivalem a menos de 1% dos gases que temos na atmosfera. O hélio, ele é um gás mais leve e é utilizado geralmente para encher balões. O neônio, ele é usado em lâmpadas neon, presentes em loja, lanchonete, boates. O argônio nessas lâmpadas elétricas que tem esse filamento, essa lâmpada incandescente, né, se eu não me engano, ela geralmente tem um filamento de argônio que ali, quando é excitado com a energia elétrica, produz luz. Temos aqui o criptônio utilizado em lâmpadas fluorescentes. O xenônio presente nos flashes de máquinas fotográficas, eu acredito que também em celulares, né? Mas aí eu não parei para pesquisar isso. Também utilizado no tratamento do câncer, na radioterapia. E é isso. Então, vamos lá para a atividade da semana. Vocês vão ler a página 108 e 109 e responder as 4 questões presentes na página 109. Essa semana realmente é mais leve para a gente ir voltando à rotina das atividades. E próxima semana a gente começa a verificar as propriedades periódicas para então chegarmos às famigeradas ligações químicas. Tranquilo? Querem tirar alguma dúvida? Olha aí o que o Não, Dere. professor. Querem tirar alguma dúvida, alguma pergunta? Acabou já, Tranquilo? foi? Por hoje é só. Geralmente demora mais um pouquinho, mas hoje eu quis começar indo com mais calma. Sim, coloquem o nome e a turma aqui, por favor. O nome de vocês e a turma, só para não confundir. Por hoje é só, sim. Hoje acabou. Aí vocês colocam o nome e a turma e podem sair. Aí eu vou postar essa aula no YouTube e mando em seguida a atividade.
Então, depois que colocar o nome e a turma, Ô, pode sair. professor, Diga-me. eu sou de que série mesmo? B, né? Primeiro B. Ah, não lembro não. Deve ser primeiro B. Meu Deus, nem eu sei. Mas veja. Mas é, Eu acho que é primeiro B. Qualquer coisa, olha eu lá tava no grupo. esquecida.